Finalmente, a pior data comemorativa já inventada acabou e agora entramos na quaresma. Antes de tudo, sim, a quaresma é um período mais associado ao catolicismo, mas sinceramente, eu recomendo que todo aquele que crê em Deus aproveite esse tempo. A quaresma nada mais nada menos é um período de 40 dias em que você se consagra e busca a Deus, em preparação para a Páscoa. Ela não surgiu do nada. Nos séculos 2 e 3, cristãos já praticavam jejum e oração antes da Páscoa. Já no século 4, após o cristianismo ser legalizado por Constantino, a igreja começou a organizar melhor suas práticas. E no Concílio de Nicéia foi reconhecida a importância de um período de preparação, e gradualmente com o passar dos anos, estabeleceu-se um período de 40 dias, inspirado no tempo em que Jesus jejuou no deserto. A quaresma então foi criada para ser um tempo de arrependimento, jejum, oração, autoexame e retorno a Deus, uma preparação para a Páscoa, para celebrar a ressurreição, para lembrar que Jesus vive. Por isso, eu recomendo que todo aquele que crê participe, porque é uma bênção. Bem, certo dia eu estava conversando com algumas pessoas que se identificam como evangélicas e percebi que muitos resistem a essa prática. Na real, no geral, existe um preconceito de evangélicos contra católicos e católicos contra evangélicos. Enfim, eu não vou entrar no mérito disso agora. Os evangélicos dizem coisas como: não tem por que seguir a quaresma, deveríamos viver desse jeito o ano inteiro. E na teoria, isso é verdade, mas a prática não é bem assim. Muitos passam dias sem abrir a Bíblia, sem orar, sem jejuar e horas nas redes sociais. Fica fácil dizer que não precisa de um tempo de consagração quando já não se vive consagrado em tempo nenhum. Falam de viver a quaresma como estilo de vida, mas na vida comum Cristo quase não aparece. Criticam a quaresma, mas comemoram o Natal. Dizem que amam Jesus, dizem que amam o Evangelho. Tem uma oportunidade de lembrar e celebrar a ressurreição, que é o ponto alto da fé, porque nos traz esperanças para uma nova vida, mas preferem esperar pelo chocolate da Páscoa. Curioso, não? Deixa de lado essa coisa de denominação e coisa do tipo. Olha bem a proposta da quaresma. São 40 dias para jejuar, para orar, para voltar a Deus, para abandonar pecados e para crescer espiritualmente. Gente, não tem como. Isso é uma boa proposta. Se você se importa com Deus, se você quer mais dele, não tem como você ver um período estabelecido com essa proposta e não querer participar. É simplesmente loucura. Quaresma acaba sendo uma bênção. Mas enfim, se você tem preconceito por ser uma prática católica, abandone isso, cara. Não seja resistente por orgulho. Isso é uma oportunidade. Talvez você pense que não precisa de um período específico, que pode viver assim sempre. E sinceramente, você deve viver assim sempre. Mas então te pergunto, por que você não vive assim nunca? E pergunto ainda mais, se a quaresma é um problema, por que você se engaja em campanhas espirituais, propósitos e desafios da sua igreja ou então da internet, que tem exatamente o mesmo objetivo da quaresma: se arrepender e voltar a Deus, se aproximar dele? Então, cara, não tenha preconceito. Aproveite, celebre esse tempo. Porém, não viva a quaresma de qualquer jeito. Assim como qualquer prática espiritual, ela pode se tornar vazia. Com o passar do tempo, pessoas começaram a repetir gestos externos sem transformação interna, e algumas ideias foram sendo acrescentadas que não refletem aquilo que Cristo fez na cruz. Eu estou falando das penitências. Vou ser bem direto com você. Você não precisa pagar pelos seus pecados. Jesus já pagou. Ele foi humilhado, ele foi ferido, ele foi espancado, ele foi crucificado. Tudo isso para nos redimir. Tentar sofrer para compensar pecados simplesmente desonra a cruz. Ei, escuta aqui. Você não é Deus. Você não é santo. Você não tem poder para pagar pecado algum. A Bíblia mostra que Deus quer um cordeiro perfeito como sacrifício. Esse cordeiro foi Cristo. Já nós nascemos pecadores. Nossas dores não compram perdão. Nosso sofrimento não vai comprar o céu. E o perdão só existe porque Jesus sofreu em nosso lugar. Então, não viva se punindo. Não viva penitências. Viva em arrependimento verdadeiro. E arrependimento verdadeiro não é autopunição. É se livrar de pecados. É voltar-se para Deus. É reconciliar-se com Ele. Transformação. Continuando. Se você for viver a quaresma, comece pelo coração. Como tudo na vida cristã, não adianta praticar apenas por obrigação. Não pratique porque o calendário manda. Não pratique porque alguém disse que você deve. Pratique porque você tem sede de Deus. Porque você se entende como pecador e carente dele e quer se aproximar. Pratique porque quer honrar aquele que te salvou. Durante esses 40 dias, ore com sinceridade, jejue com propósito, leia a Bíblia com fome espiritual, remova distrações que roubam sua atenção, adore a Deus no secreto, examine seu coração com honestidade. Pergunte a si mesmo: o que em mim precisa morrer? O que em mim precisa mudar? O que está ocupando o lugar de Deus na minha vida? Eu não posso dizer exatamente o que você deve fazer. Você precisa decidir isso diante de Deus. Eu, por exemplo, pretendo jejuar, buscar intimidade com minha sensibilidade espiritual maior. Já você, sei lá, se você não lê a Bíblia, comece a ler. Se você não ora, comece a orar. Se você não adora, comece a adorar. Se você vive distraído, comece a silenciar o ruído. Você crescer espiritualmente nesse período. Mas entenda, a quaresma não é o destino. É um convite, é um despertar, é uma oportunidade. Porque a vida cristã não é vivida em 40 dias. Ela é vivida todos os dias da sua vida. Se você busca Deus por 40 dias e o ignora no restante
restante do ano, algo está errado. Você é hipócrita. Esses 40 dias não serviram pra nada. Se você vive longe de Deus e tenta compensar com rituais, você ainda não entendeu o evangelho. O evangelho não é sobre compensação, é sobre rendição, é sobre morrer para si mesmo, é nascer de novo, é viver para Cristo. Então não se apoie em datas, não se apoie em rituais, apoie-se em Cristo. Ele não morreu para te dar uma religião ou para te deixar tranquilo na sua própria consciência. Ele morreu para te trazer vida, para te trazer reconciliação. E talvez você se sinta distante de Deus, talvez você se sinta sujo demais, talvez você ache que já errou demais, talvez você pense que não tem mais jeito. Mas a cruz declara o contrário. Jesus morreu por você sabendo exatamente quem você seria. Ele viu suas falhas e mesmo assim escolheu te amar, mesmo assim escolheu ficar na cruz, mesmo assim escolheu pagar o preço pelos seus pecados. Se o mundo disser que você não vale nada, lembre-se, ele deu a própria vida por você. Pessoas podem te rejeitar, podem te abandonar, podem te tratar como um erro, mas você não é um erro, você foi pensado, você foi desejado, você foi amado antes mesmo de existir. E Cristo não apenas morreu, ele ressuscitou, ele vive e ele continua chamando ao arrependimento, chamando a vida, chamando a transformação, chamando você para perto. Se você crê nisso, não endureça o coração, volte e comece, siga o caminho e viva em dependência dele.